Oi pessoal, eu sou o David, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar sobre o livro Um Amor Incômodo de Helena Ferrante, da editora Intrínseca. Depois que eu li A Vida Mentirosa dos Adultos, que é esse roxo que tá aqui, eu decidi ler todos os livros da Helena Ferrante, já que também eu tô terminando de ler todos os livros da Jojo. Eu amo a Jojo. E aí eu escolhi a Helena Ferrante pra ser a nova Jojo da minha estante. Então eu vou ler todos os livros da Helena Ferrante, porque as histórias da Helena Ferrante são muito boas também. E aí, como eu falei na Vida Mentirosa dos Adultos, eu quero convidar você a assistir o vídeo A Vida Mentirosa dos Adultos, pra você entender um pouquinho sobre a Helena Ferrante, né? A Helena Ferrante é uma autora misteriosa que ninguém sabe quem é. Ela acredita que as histórias valem muito mais do que o autor. Por isso ela prefere se manter no anonimato. Essa é a misteriosa Helena Ferrante. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre Um Amor Incômodo. Um Amor Incômodo vai contar a história de Délia. A Délia teve que voltar para a Itália, para Nápoles. Essa é uma característica da Helena Ferrante, né? Ela sempre conta alguma história sobre a Itália. A Délia, ela precisa voltar porque a mãe dela morreu. A mãe dela foi encontrada morta, sob circunstâncias muito misteriosas. Ninguém sabe o que aconteceu com a mãe dela. A mãe dela foi encontrada morta apenas com roupas íntimas. E roupas íntimas muito caras. A mãe dela, se eu não me engano, é uma costureira. E percebe-se que ela não teria esse valor econômico para comprar aquela lingerie muito cara e de grife. E essas foram as circunstâncias que ela foi encontrada. Além de estar com essas peças, né, ela estava acompanhada por um homem misterioso que ninguém sabe quem é, mas Délia sabe quem é. Após ela chegar na Itália, né, e fazer todo o processo de luto, enfim, enterrar a mãe dela, ela vai partir numa busca de descobrir o que foi que aconteceu com a mãe dela e por que tecnicamente a sua mãe se suicidou. Na verdade, Délia vai entrar numa busca de entender o que foi que aconteceu com a sua mãe. E aí, esse é um ponto do livro que ele começa a ficar muito interessante, porque ao fazer essa investigação, a Délia, ela vai recorrer às suas lembranças, né? Essa história, ela vai se passar quase em 2 linhas do tempo, tá? Isso nas lembranças dela, tá? Do passado da mãe dela e o seu presente, as suas últimas horas de vida. Então, quando ela for juntando as peças e pessoas, né, forem aparecendo aí nessa investigação do que tem a ver com o passado da mãe dela, o que ela vai fazer? Ela vai começar a contar pra gente os motivos que a sua mãe teve pra fazer o que fez. Eu tô pensando nas palavras pra não dar spoiler. E quando Délia começa a revelar quem era a mãe dela no passado, você começa a entender muitas coisas e principalmente o que o título quer dizer. O Amor Incômodo, eu vou colocar em 2 proporções, tá? Primeiro, falar um pouquinho sobre a mãe de Délia, que é a Amália, que era uma mulher muito forte, uma mulher impetuosa, uma mulher com uma beleza incomum, que chamava a atenção dos homens e uma mulher que queria muito viver, só que ela era muito presa e podada pelo marido, pelo pai de Délia. E aí você vai ver nessa história um amor incômodo, no sentido desse pai ter um relacionamento muito abusivo com a Amália, que é a mãe de Délia. E esse relacionamento abusivo desse marido que podava ela não podia conversar com ninguém, enfim, ela era espancada, ela passou por situações por conta desse amor incômodo do marido. E também a gente vai ter também a relação amor incômodo entre mãe e filha, porque a gente vai ver muitas coisas desse passado que a Délia vai contando pra gente, que teve muitas marcas frustrantes aí desse relacionamento, marcas não muito boas, esse relacionamento de mãe e filha. E aí você percebe que a Délia, ela tá tentando entender a mãe e principalmente ela tá tentando reparar as coisas que ela fez pra mãe. E aí você vai entender isso se você ler a história, entender os motivos por que ela tá fazendo essa investigação aí. Ela quer não só entender o que se passava na cabeça da mãe dela, por ter feito as coisas que ela vai descobrir, mas também ela quer muito tirar a culpa dela, sabe? Desse relacionamento que elas tiveram que não eram também muito bom. E aí você vai ver também essa relação de mãe e filha que não era muito legal. E com uma narrativa muito surpreendente, muito legal. A autora faz um livro investigativo mesmo. Você começa a traçar a personalidade da mãe da Amália e também começa a perceber algumas coisas da Délia, principalmente quando ela reluta muito em parecer com a mãe, e ela se parece muito com a mãe dela, e ela não quer se parecer com a mãe em todos os sentidos, mas essa é uma luta
que ela vai perder, porque sem querer, inconscientemente, ela acaba sendo como a mãe, não só nos traços, mas também na vida e nas decisões que ela vai tomar para a vida. Então, o amor incômodo também vai dizer dessa luta interior que a Adélia tem, principalmente quando se fala que ela é muito parecida com a mãe dela. E é óbvio que ela vai investigar todo o caso, tudo que aconteceu com a mãe dela. Sim, ela vai trazer isso pra gente, o que tá acontecendo. Principalmente que existe uma outra pessoa aí misteriosa no relacionamento, né, do pai dela. É uma terceira pessoa aí, que vai ser o pivô de todo esse conflito, de tudo que vai acontecer ali. E a Adélia vai contando pra gente e a gente vai percebendo características dela e a personalidade dela. E essa construção que a Helena Ferrante fez do livro é muito boa. É muito bom ler os livros da Helena Ferrante por conta disso, porque ela vai te trazendo a história, ela vai mapeando a pessoa, você vai entendendo os motivos dela e você começa a entender a mente da pessoa. Isso é muito característico da Helena Ferrante. Ela não cria só um personagem pra atuar ali. E você também consegue ter nesses personagens essa ambiguidade da vida. A gente tem o nosso lado bom e o nosso lado ruim. Eu acho muito legal os personagens da Helena Ferrante por conta disso. Ela consegue nos trazer tanto o lado bom das pessoas como o lado ruim. Totalmente diferente como A Vida Mentirosa dos Adultos, esse aqui é uma investigação mesmo que a Adélia começa a fazer do seu passado e principalmente da sua mãe. Outra coisa que eu falei que é marca característica da Helena Ferrante, ela vai falar sobre a Itália, né? Então, aqui nós vamos ter os pontos turísticos que ela vai colocar. Então, se você for ler o livro ainda, eu sugiro você, mais uma vez, ler o livro e começar a pesquisar os lugares que ela falar, porque a gente consegue imergir na história. É muito bom também ver esses lugares, né? E nos ajuda, como eu disse, a entrar mais na história, então é muito legal. E os lugares que ela cita pra gente também é muito interessante de a gente acompanhar e ver onde que a história está acontecendo. Essa foi a minha conversa com vocês sobre Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.